Atos capítulo 9. E na medida que você abrir, fique de pé. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Você que ainda não tomou conhecimento, nós estamos no meio de uma campanha. A nossa igreja, numa direção do Espírito Santo de Deus, pastor Jaime, ele foi determinado que todos os cultos, terça, quinta, domingo, estaremos pregando nesse texto de Atos capítulo 9, trata do assunto da ressurreição de Tabita. Nós vamos até entrar num outro texto um pouco antes e depois, mas o assunto é esse, Tabita, a ressurreição de Tabita. E a direção que Deus dá é essa: orar, clamar para que coisas ressuscitem na sua vida, que ressuscite sonhos, que ressuscite a saúde, que ressuscite a família, coisa que está morta. Perceba bem essa dimensão. Parou tudo, enrijecimento do corpo, os órgãos vitais não funcionam, está morto, é o ponto final. Mas nesse texto há um milagre de Deus que acontece. Aonde está morto, numa única palavra de ordem de Pedro, através do Espírito Santo atuando nele, esse corpo ganha vida. Perceba essa dimensão, porque eu creio e nós cremos que ainda neste ano, no mês de novembro, dezembro, ou nesses dias, ou nessa semana, ou hoje, Deus vai ressuscitar coisas na sua vida. Amém? Atos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 34 até o 43, e nós vamos entrar depois no capítulo 10, até o versículo 5, do 1 ao 5. Diz assim: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Amado Deus e Pai, eu creio, Senhor Deus, que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela por si só ela atinge corações, traz verdade aos corações, ilumina mentes, corrige e nos adverte e nos edifica. Faça isso, Senhor, nesta noite. Que Deus, toda resistência, todo pessimismo, toda distração, todo pensamento contrário que tenta resistir à tua palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar seu assento, querido.
A ressurreição da vida, ou o milagre de Deus, ele não é desconecto de um propósito maior. Esse milagre que você ora, que você busca, essa ressurreição que você já nomeou, que já está claro para você, você que tem vindo a esses cultos, e que você tem orado, clamando a Deus por esse milagre nessa área, ele não pode ser desconecto de um algo maior. Ele não acontece somente para a sua satisfação pessoal. Ele está dentro de um contexto divino. Deus, ele espera que através desse milagre, algumas coisas aconteçam, tenham desdobramentos na sua história. A sua história é composta de fases, e estas fases, quando elas são ruins, é desejo de Deus intervir, é desejo de Deus realizar, operar, trazer o milagre, mas para que haja uma continuidade. Então isso, antes de mais nada, você tem que perceber que Deus, às vezes nós estamos tão envolvidos, tão desejosos, tão clamando, tanto somente focado no milagre, só naquela área, que nós nem conseguimos ver o além, que Deus tem mais, que através daquela área, através daquela situação, coisas podem se entrar, podem se encaixar na sua vida, através de você, vizinhos podem ser salvos, o trabalho que você está clamando, pessoas lá podem conhecer a Jesus, pessoas podem também ser abençoadas através do seu milagre, coisas podem acontecer à sua volta, simplesmente pelo milagre que veio até você. Você tem que perceber isso. E enquanto estava lendo esse texto também, ele não está, o texto da ressurreição de Tabita, ele está dentro de uma história de Pedro. Nós lemos aqui pelo menos um pedaço de duas. Nós lemos a história inteira de Dorcas, ou Tabita, o nome é o mesmo. Lemos esse texto inteiro da ressurreição dela. E lemos também antes a cura de Enéas, paralítico, apenas os 2 últimos versículos. E depois nós lemos sobre a aparição de Deus para Cornélio, centurião romano, uma autoridade romana, que a partir disso, dessa visão, ele se encontra com Pedro e acontece um mover, algo especial de Deus na vida e da família, na vida de Cornélio e sua família. 3 episódios, 3 pessoas envolvidas: Enéas, Tabita e Cornélio. E eu quero me ater nessa temática ressurreição, mas trabalhar dentro desses 3 episódios. Nós vamos falar sobre ressurreição e ressurreição de valores. Escolhi esse tema porque às vezes nós buscamos a ressurreição de fatos, por exemplo, de uma casa própria, de uma transformação no meu casamento, de um filho, de uma saúde, de algo externo. Mas Deus necessariamente Ele quer provocar, quer fazer a ressurreição interna. Deus quer trazer, antes que um milagre externo aconteça, Ele quer fazer um milagre dentro de você. Coisas dentro de nós que precisam de uma ressurreição. E Deus me fez ver e listar 4 delas. E nós vamos andar dentro desses 3 textos, dentro desses 3 episódios. A ressurreição de valores.